Muito boa noite a todos, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez estamos aqui para a Exposição Espírita, pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Tema da noite de hoje, tema da nossa exposição, Caminho Espírita. Vamos ver como é que está chegando para o pessoal aí, áudio e vídeo. E a gente vai fazendo essa introdução aqui, esperando pelas pessoas se conectarem aqui com a gente para a exposição da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Nossos irmãos vêm chegando. Áudio e vídeo chegando legal aí para vocês. Boa noite, seu João Lauro. Tudo jóia? Show. Chegando bem aqui as imagens, ó, estão ótimos. Maravilha! Agora há pouco a gente estava com um probleminha de internet aqui, mas pelo jeito resolveu, tá tudo certo. Seguimos em frente. Boa noite, minha amiga Carla. Tudo jóia? Bastante gente reunida aqui. E a gente vai para mais uma exposição espírita hoje, Caminho Espírita. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Boa noite, Maria Helena. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Gente, vou pedir para você aí onde você está na sua casa, para ir harmonizando seu coração, acalmando a sua mente, para que a gente possa entrar nessa sintonia e a gente possa realizar o trabalho da noite de hoje. E para que isso aconteça, vamos fazer a nossa prece para a abertura do trabalho da noite de hoje. Amado amigo Jesus, nosso mentor, guia e luz na estrada da existência, fica conosco, não só agora, durante o trabalho, mas durante a nossa caminhada. Que os nossos amigos diretores espirituais da nossa casa nos ilumine no caminho do trabalho de hoje. Que a todos os encarnados e desencarnados que se conectam com a gente neste momento possam verdadeiramente extrair alguma coisa desse trabalho que a gente vai fazer aqui hoje. E que toda essa energia, toda essa aura, essa egrégora que a gente cria juntos aqui possa ser divulgado, possa ser realmente difundido, possa ser verdadeiramente compartilhado com todos os nossos irmãos, amigos dessa grande estrada da vida chamada existência. Que os nossos mentores espirituais estejam conosco, sempre nos auxiliando a cada decisão, a cada momento que a gente fica se perguntando sobre a nossa vida. E que aqui a gente possa ter um quanto de luz sobre a nossa existência terrestre. E dessa forma, pedindo as orientações dos nossos amigos espirituais, nós vamos em frente, porque o trabalho nos espera. E tomara que nesses minutos que a gente fique juntos, você possa verdadeiramente tirar alguma coisa para a sua vida. Que assim seja. Boa noite a todos que nos acompanham pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre Caminho Espírita. E não é outra a nossa pretensão na noite de hoje, falando sobre o Caminho Espírita, entender um pouco sobre a natureza humana, a natureza dos homens, né? E que a gente possa verdadeiramente entender muitas coisas que a gente faz da nossa existência. Boa noite, Valme. Olha só que interessante, na natureza tudo evolui. A cada tempo, a cada cair das folhas de uma árvore, a cada estação
Sempre, 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 as coisas vão evoluindo. As árvores vão ficando mais frondosas, a natureza como um todo se regenera, se cria novamente, traz vida. E tem sempre esses períodos, né, em que a folha cai da árvore, para que aquela suposta morte momentânea possa trazer outros frutos, outras folhas, outras coisas novas. Então, a gente, em meio à natureza, nós estamos em constante evolução. O problema é que a gente muitas vezes quer burlar as leis da natureza. Porque quando a vida, o caminho espírita, ou ainda o caminho espiritual se faz presente para a nossa jornada, é inevitável que a gente diga assim: eu não sou merecedor, eu não tenho capacidade para isso, talvez não seja o meu momento, eu não estou no momento adequado. Mas olha só, se a gente está aqui, muito provavelmente a gente já está no melhor momento, a gente já está realmente adequado às funções que a gente vai desenvolver, a gente já está pronto para as tarefas e para tudo que vai aparecer. O problema é que nós usamos o nosso julgamento raciocinado, muito atrelado à nossa zona de conforto, muito atrelado a coisas que nós não queremos encarar, porque encarar os destinos, encarar realmente os desafios que nós temos, nem sempre é fácil. E daí a gente olha para a natureza. A natureza tem lá as estações do ano: inverno, primavera, verão, outono. E elas se completam, elas se complementam, mas tem um dia para começar, tem um dia para acabar. O problema é esse: a gente quer burlar as coisas, a gente quer começar do nosso jeito, da nossa forma, quando a gente tiver mais potência dentro de nós, para que a gente possa desenvolver as funções que se apresentam para nós. Usando exemplos bem claros de nós expositores espíritas, quando as pessoas olham para nós e dizem assim: tu tem o dom, né? No grupo de estudo você fala muito bem, quem sabe você vai para a palestra, estuda um tema, faz a exposição. E o que a gente fala na maioria das vezes? Não estou preparado, não é o meu momento, eu acredito que eu preciso estudar mais. Desculpa, né? A gente está dando sempre desculpa. E olha só, as desculpas são tão boas, que até a gente acredita. E daí a gente deixa de fazer o que tem que fazer. Porque quando o trabalho aparece, o trabalhador está pronto, a trabalhadora está pronta. O problema é que a gente quer no nosso tempo. E nós ainda não entendemos que, por uma lei da natureza, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo dele é diferente. Mas nós queremos que as nossas coisas, os nossos pedidos sejam verdadeiramente executados no tempo determinado por nós. E não acontece. E quando se vêm as tarefas do alto para conosco, as tarefas se apresentam para nós. E aí? Aí a gente quer no tempo dele. Nós invertemos a jogada. Nós somos mestres, especialistas em fugas. Porque tudo que nos aperta de alguma forma, a gente vai querer fugir. Quando eu comecei as exposições, é óbvio que eu também acreditava que lá no fundo, eu não tinha a percepção, ainda o conhecimento e tudo. E lá se vão 16 para 17 anos agora, no final do ano. Boa noite, Rosa. A Rosa Helena, lá de Pantano. Já se vai aí 16, 17 anos. Então, as primeiras exposições, é óbvio que não foram as melhores. Mas o que eu tinha muito claro comigo, nesse caminho espírita, nesse caminho que eu ia dar o meu melhor, que eu ia fazer o meu melhor. E ao longo do tempo, a gente vai estudando mais, a gente vai se dedicando mais, a gente não esquece o grupo de estudo, a gente não esquece das nossas tarefas, a gente não se esquece do dia a dia, a gente não se esquece de aplicar as coisas que a gente aprende no cotidiano, que é o mais desafiador, porque os conceitos que a gente vê nos livros, tudo aquilo, dos 3 livros primordiais, né? A Gênese, o Livro dos Espíritos e o
o Evangelho, ele deixa muito claro para nós ali, no Livro dos Espíritos, aquelas perguntas são elucidadoras. É só você estudar um pouco, você vai entender. Então, além disso, tem o Evangelho. Mas o problema é pegar todas aquelas perguntas e respostas que estão ali e todo o Evangelho e colocar em prática. Ou ainda parte dele, ou ainda a mínima parte dele. O problema é esse. O problema é a execução. O problema do caminho é a caminhada. O problema do caminho espírita é a gente dar os primeiros passos. Como é complicado isso. E a natureza ela é tão boa que tem vários exemplos. Eu trouxe uma analogia, eu gosto muito de uma analogia que eu trago aqui, parafraseando nessa analogia uma passagem de Divaldo. O pescador ele não briga com o mar. Olha só que interessante. O pescador ele não briga com o mar. Porque ele sabe que na maré alta não adianta ele pescar. Ele precisa que a maré baixe para daí ele pescar. Ele não briga com o mar. Ele não briga, ele flui com a natureza. Quando está naquela época de reprodução dos peixes, ele não vai lá. Ele não briga com a natureza. Quando é a época de pesca, ele vai naquele determinado período que está a pesca, e ele olha para cima e tem outras conjunções da natureza, a lua, por exemplo. Então, ele não briga com a natureza, ele flui com a natureza. A natureza que está ao nosso redor, a natureza de Deus na nossa vida. Ele não briga, ele flui. Por que a gente briga tanto? Essa é a reflexão. Por que a gente briga tanto diante de aspectos? Por que nós somos tão reticentes com coisas que nós precisamos fazer? Volto a dizer, quando o trabalho aparece é porque o trabalhador, a trabalhadora está pronta e apto àquela função, àquela determinada demanda. Que não veio do além, veio através de nós. E quando vem através de nós, boa noite, Marli, é porque o troço é muito maior. É lá de cima. Mas a gente quer que Ele, que Deus, nos obedeça no nosso tempo. E quando Ele nos pede alguma coisa, a gente quer obedecer mais uma vez no nosso tempo. Quando dá, quando a gente faz. O que carregamos com tudo isso? A gente carrega provas e expiações a todo momento. Nós olhamos para a doutrina e Caminho Espírita, tem um livro, Tem um livro que traz isso muito forte, com vários verbetes, e esses verbetes têm verdades profundas. A gente carrega essas provas e essas expiações e nós não nos damos conta que a cada momento a gente repete ciclos viciosos. A gente repete provações que a gente já passou e a gente está fazendo de novo. O que será que está errado? Não está errado com o sistema, não está errado com a natureza evolui. Tem alguma coisa errada com você no seu caminho. Mais uma vez, será que você não parou de caminhar? Será que necessariamente você começou a retroceder, você começou a ir para o outro lado, você estava indo para frente, você começou a olhar para trás? Então, faça uma análise profunda do que está acontecendo dentro da sua existência. Uma outra analogia que eu gosto muito, dentro disso que a gente está falando, é como se fosse uma mochila. E nessa mochila, a gente vai carregando tipo uns temperinhos. Essa é a analogia, tá? A gente carrega uns temperinhos. Cada temperinho desse, ou cada tubete desses, a gente bota um pouquinho de mágoa, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de desânimo, um pouquinho de mágoa, um pouquinho de ressentimento, um pouquinho de reticências, reticente com a vida. Então a gente pega todos esses potinhos e botamos numa mochila e a gente vai carregando durante o nosso caminho espírita. Ao longo do tempo, a gente vai pegando outros ingredientes ao longo do caminho e vamos colocando para dentro dessa mochila. Chega um tempo que a mochila fica pesada.
pesada de coisas que a gente não resolveu dentro de nós. A gente vai conseguir resolver tudo? Eu acredito que é um ledo engano. Mesmo os mais estudiosos, mesmo os mais aplicados, nós somos reticentes, nós somos seres humanos falhos. Nós vamos chegar numa relativa evolução. E essa relativa evolução tem a ver com essas mochilas que a gente carrega, de coisas que não tem mais sentido para nós. Mas nós carregamos, nós estamos lá, nós somos apegados. Nós somos apegados a essas mochilas, a isso tudo, e a gente segue essa estrada. Olha só que outra analogia muito interessante que eu também trago aqui para nós. Todos nós precisamos tomar banho. É ou não é verdade? Nós, seres humanos. Se a gente ficar um dia sem tomar banho, até vai. 2, 3, a gente vai começar a cheirar mal. Se a gente ficar uma semana, então, nem se fala. Então, o que acontece conosco? Todo dia a gente toma banho. Todo dia. A gente vai lá, a gente, para quem tem cabelo, lava os cabelos, né? No meu caso é uma coisa a menos. Então, a gente vai lá, a gente se hidrata, a gente passa o sabonete, a gente se limpa nos mínimos detalhes, toma banho, faz a higiene corporal, que é imprescindível, é importantíssimo para o ser humano. Higiene corporal. E qual é a sua higiene espiritual? Você reza todo dia? Você ora todo dia? Você faz uma higiene mental dos seus pensamentos? Você faz uma higiene na mochilinha que você carrega há tantos anos? Você vai lá e dá uma limpada, essa mágoa, esse ressentimento não tem mais porquê, né? Vamos botar fora. Vamos ressignificar isso. Vamos quebrar esse paradigma dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, da nossa alma. Vamos botar isso para fora. Por que a gente está carregando tanto peso? Essa é a pergunta, é essa a indagação. Nesse teu caminho espírita, o que você está carregando na sua mochila da existência? Será que não está na hora de fazer uma limpeza? E essa mágoa e esse ressentimento não está na hora de botar fora? Não está na hora de olhar para isso com outro olhar? Um olhar de evolução, olhar para a natureza, tudo evolui, mas você continua com a sua mochilinha apegada a essa mochila, você não quer largar de jeito nenhum. E daí quando a pessoa te pergunta, o que houve entre a gente? Aí você diz, foi no dia 12 de maio de 1981, você foi rude comigo e eu carrego essa mágoa. Mas presta atenção, até quando? Será que verdadeiramente você está num caminho espírita? Olha só, se a gente se deu conta que nós somos seres imortais, se a gente se deu conta que a gente tem uma jornada a cumprir, se a gente se deu conta que pessoas fazem parte do nosso teatro da vida, afinal, as pessoas vêm na nossa direção porque tem uma relação de evolução nisso. Por exemplo, você é muito estressado ou muito estressada, ao redor de você vai ter bastante gente estressada e estressados. Por quê? Para testar do que você é feito. Você tem problema com pessoas lentas, pode ter certeza, ao redor de você vai ter um monte de gente lenta, testando quem você é. Você tem problema de irritabilidade no trânsito, pode ter certeza, o trânsito será um inferno para você. Porque a toda hora vai ter gente provocando isso em ti. Será que você não entendeu que tudo, absolutamente tudo, que você guarda lá na sua mochilinha tem a ver com a sua evolução? Está mais do que na hora de nós olharmos para o nosso caminho espírita, e eu falo nosso porque é de todos nós, não estou me excluindo de forma nenhuma disso, é um caminho de todos nós, para que a gente entenda sobre isso. A gente precisa fazer essa higiene espiritual, porque higiene humana, corpórea, a gente faz todo dia. O problema é o que a gente não faz da nossa higiene espiritual. Não só na oração, mas tirar
essas pitadas de tristeza, revolta, mágoa, ressentimento, ódio, angústia, perdão. Tão importante para todos nós. Mais do que na hora, a gente precisa entender o teatro da vida, em que as pessoas se apresentarão para nós, porque ali, essas pessoas que se apresentam para nós, elas são fontes inesgotáveis de entendimento. Elas são fontes inesgotáveis de evolução. Tanto é que nós falamos muitas vezes que o maior berço que tem a espiritualidade para burilar o nosso espírito é a nossa família. É lá que vai ter as broncas que você precisa resolver. Aí você diz assim, mas eu estou numa família complicada. Você está na família que você merece estar. E você tem os desafios nesse seio familiar aos quais você escolheu junto com os seus. Para que se resolva isso. Mais uma vez, a higiene espiritual, o teatro da vida se apresentando a cada momento. E olha só, o cotidiano da encarnação constitui os instrumentos pedagógicos que irão espiritualizar ou ainda evangelizar os nossos espíritos. É o material didático da encarnação, as relações humanas. Mais uma vez, o cotidiano da encarnação constitui os instrumentos pedagógicos que irão espiritualizar ou ainda evangelizar nossos espíritos. É o material didático da encarnação, as relações humanas. Deixando um recado claro para nós, que não é de outro jeito, não é se afastando, não é vivendo numa ilha deserta, não é assim que você vai evoluir. Você só vai evoluir nas relações humanas, com as pessoas mais próximas, com a sua família. Mas é complicado. Pois é, isso chama vida. Isso chama teatro da vida, onde você é mais um personagem. Porque tem vários personagens que vêm na sua direção. E nesse momento você é o ator ou a atriz que estreia ali. Você tem um papel principal. Em outros momentos você vai ter um papel secundário, mas não deixa de ser o teatro da vida, o teatro da existência, o caminho que você precisa prosseguir. E a gente leva como um engano para todos nós aqui, quando a tarefa se aproxima, quando ela se constitui como instrumento da nossa evolução para que a gente faça, não é de forma nenhuma se afastando das obrigações, sejam as obrigações espirituais ou ainda as obrigações materiais, que nós vamos conseguir de verdade burilar o nosso espírito. Eu acredito que essa frase fecha com maestria o tema da noite de hoje. O cotidiano da encarnação constitui os instrumentos pedagógicos que irão espiritualizar ou ainda evangelizar os nossos espíritos. Eu acredito que essa frase ela é fantástica, matadora do tema, porque traz na essência muito claramente o cotidiano da encarnação. Então não é fora desse cotidiano, das coisas simples, que a gente vai conseguir de verdade evoluir. E olha só, tem uma coisa muito clara, a gente aprende a caminhar quando é criança e a gente caminha a vida toda, mas olha só, sabe o que nos derruba, o que nos tropeça quando a gente caminha? Não são as grandes pedras do caminho, né? Porque vão ter grandes pedras no caminho. E essas pedras a gente visualiza de longe e a gente desvia delas. Mas o que nos derruba, o que faz a gente tropeçar nesse caminho, são as pequenas pedras. São as pequenininhas que nos desequilibram, que fazem a gente cair. São essas pequenas pedras que nos derrubam, não as grandiosas pedras. A gente acredita que coisas grandes a gente tem que ter um cuidado maior,
Não, as coisas grandes da nossa existência, elas aparecem com distância, a gente consegue desviar. O problema são as pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano. E é ali que a gente erra, é ali que a gente perde a mão, é ali que a gente tropeça, é ali que a gente cai. E o cotidiano da encarnação constitui os instrumentos pedagógicos que irão espiritualizar ou ainda evangelizar nossos espíritos. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você nessa exposição de hoje. Gratidão. Gente, vamos para a nossa prece de encerramento aqui. Mais uma vez, agradecemos aos nossos mentores espirituais, ao nosso grande mestre e amigo Jesus, e a todos nós que constituímos essa egrégora de energias e ensinamentos, que nós possamos pegar um quanto dessa energia e levar para os nossos lares e compartilhar com os nossos familiares, com as pessoas com quais nós nos relacionamos. Que esses ensinamentos realmente cheguem ao teu coração, à tua mente, à tua alma. Que a luz do nosso mestre e amigo Jesus seja um porto seguro para você seguir nesse caminho espírita. Que possamos transformar as nossas palavras em ações no dia a dia, melhorando a vida de todos nós, começando a partir de nós, transcendendo a nossa existência e trazendo paz, amor, caridade, luz. Que a gente possa realmente desabrochar como seres humanos que somos. Que a gente possa verdadeiramente brotar onde Deus nos plantou. E assim, seguir nesse grande farol que nos ilumina, chamado Jesus, com os seus exemplos, os seus ensinamentos, que ficam vívidos na nossa cabeça a cada momento da nossa jornada humana, chamada Caminho Espírita. E que, para que tudo isso aconteça, vamos pedir ao nosso mestre, amado, amigo Jesus, para que ele e os nossos amigos espirituais continuem firmes e fortes ao nosso lado, e nós possamos prosseguir cada dia dando um passo na direção desse grande farol de amor, de caridade, de luz e de paz para todos nós. Que assim seja. Gente, eu espero do fundo do coração verdadeiramente que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você, tenha tocado teu coração, a tua mente, a tua alma em um segundo. Se isso aconteceu, não era outra a nossa proposta de hoje que não tocar um coração e uma alma em um segundo. Um beijo no coração de vocês, um excelente final de semana para você e para sua família. Beijo no coração e até a próxima.